Capítulo 17. Conversando tranquilamente. Depois de derrotar o escorpião, eles voltaram para a base de Hajime após recuperarem os materiais e as carnes do escorpião e do ciclopes. Eles tiveram dificuldades pelo tamanho dos corpos dos monstros, mas depois que Yui, que estava exausta por usar sua magia de nível mais alto, bebeu mais um pouco de sangue, seu corpo fortalecido se recuperou esplendidamente em um instante e ela exibiu sua força super-humana. Dividindo a carga entre os dois, eles conseguiram levar os itens de volta. A propósito, Hajime originalmente queria usar a sala selada como sua nova base, mas a ideia foi descartada depois que Yui se recusou com firmeza. Não era de se estranhar. Ela foi aprisionada por sabe-se lá quantos anos, era natural que ela não quisesse passar mais nem um único segundo naquele lugar. Para reabastecer seus suprimentos, eles precisariam ficar lá por algum tempo. Assim, seria melhor para a saúde mental dela se eles saíssem da sala selada assim que possível. Desta forma, eles estavam conversando enquanto Hajime abastecia seus suprimentos. Nesse caso, isso não significa que Yui tem pelo menos 300 anos de idade? Falta de educação. Yui encarou Hajime com um olhar repreensivo cheio de críticas. Falar sobre a idade de uma mulher parecia ser um tabu, não importava o mundo em que você estivesse. Graças às suas memórias, Hajime se lembrou que a raça dos vampiros pereceu depois de uma enorme guerra há 300 anos. Yui provavelmente perdeu seu senso de tempo depois de ser selada na sala escura por tanto tempo. Não seria surpreendente se alguém dissesse que ela foi selada por um período de tempo ainda maior do que esse. Ela foi selada quando ela tinha 20 anos e agora estava escutando alguém dizendo que ela tinha mais de 300 anos. Como ela poderia aceitar isso? Todos os vampiros vivem tanto tempo? Eu sou especial. Regeneração impede o envelhecimento. De acordo com ela, suas magias únicas, manipulação direta de magia e auto-regeneração, despertaram quando ela tinha 12 anos e ela parou de envelhecer. Vampiros comuns também viviam por muito mais tempo do que as outras raças como consequência por eles beberem sangue. Mesmo assim, 200 anos parecia ser o limite. A propósito, a expectativa de vida de um humano comum era de 70 anos, a dos demônios era de 120 anos, enquanto os demi-humanos tinham expectativas de vida variadas que dependiam de suas raças. Entre eles, havia elfos que viviam centenas de anos. Yui foi considerada a mais forte em sua época apenas alguns anos depois que seus poderes despertaram. Com 17 anos, ela tomou o trono como a rainha dos vampiros. De fato, a magia dela que derreteu a carapaça do escorpião era um ataque instantâneo. Além disso, ela também tinha um corpo praticamente imortal, ao ponto em que ela poderia ser chamada de deusa ou monstro. Yui era, sem sombras de dúvida, a última opção. Seu tio, cego pela ganância, começou a espalhar rumores sobre Yui ser um monstro. Ele tentou matar ela em nome da justiça, mas graças à auto-regeneração dela, ele falhou. Assim, ele só poderia selá-la no subterrâneo. Yui estava tão chocada pela traição repentina que não resistiu e acabou recebendo algum tipo de feitiço que a selou no meio da confusão. No momento em que ela se recuperou, ela já estava na sala selada. Desta forma, aquele escorpião, o método usado para selá-la e como ela acabou no abismo, eram perguntas que ela não poderia responder. Talvez houvesse uma saída. Hajime, que se agarrava a essa expectativa, abaixou sua cabeça pela decepção. Ele também escutou algo relacionado aos poderes de Yui. De acordo com a própria, Yui parecia ter aptidão com todos os atributos. Quando Hajime soube disto, ele murmurou para si mesmo com uma expressão vazia que, esta trapaceira. Contudo, Yui era fraca em combates a curta distância. Tudo que ela podia fazer era correr com seu corpo fortalecido enquanto ela rapidamente usava seus feitiços. Apesar disso, em face de sua poderosa magia, isso não era mesmo uma grande desvantagem. A propósito, Yui era capaz de usar magia sem nenhum encantamento, mas ela murmuraria o nome do feitiço por um hábito pessoal. Muitas pessoas usavam palavras de ativação única ou ações para complementar sua magia e conseguir uma imagem mais clara. Yui não era exceção. Quanto à sua auto-regeneração, ela era classificada como uma magia única. Contanto que ela ainda tivesse poder mágico, ela não morreria a menos que ela fosse transformada em cinzas em um único instante. Por outro lado, a auto-regeneração não funcionaria se ela sofresse ferimentos em um estado de esgotamento de poder mágico.
Em outras palavras, como seu poder mágico foi drenado por todos esses anos, Yui iria morrer se o escorpião a atingisse. Em seguida, o ponto mais importante, você sabe algo sobre este lugar? Ou alguma rota que leva para a superfície? Eu não sei. Mas, ela também parecia não ter conhecimento sobre este labirinto. Enquanto se sentia culpada, ela continuou sua história com o que ela sabia. É dito que um dos libertadores fez este calabouço. Libertadores? Ouvindo um termo desconhecido, Hajime parou seu trabalho com a transmutação. Ele não queria fazer nenhum som que atrapalhasse a explicação de Yui e olhou para ela. Ela, que esteve assistindo ao trabalho de Hajime, também virou seus olhos para ele. Depois de acenar com a cabeça, ela continuou sua história. Libertadores, eles eram os seguidores de Deus que o desafiaram durante a Era de Deus. As lendas dizem que eles planejavam destruir o mundo. Como Yui era uma garota sem expressões e que não falava muito, as explicações dela levaram algum tempo. Por outro lado, Hajime ainda precisava de mais tempo para abastecer seus suprimentos. Ele percebeu que seu poder de fogo era insuficiente por sua luta contra o escorpião. Como resultado, ele estava atualmente desenvolvendo uma nova arma. Enquanto trabalhava com atenção, ele estava disposto a ouvir ela. De acordo com Yui, durante a Era de Deus, 7 seguidores traíram o Deus e planejaram a destruição do mundo. Entretanto, quando o plano deles falhou, cada um deles fugiu para os confins do mundo. Esses confins do mundo passaram a ser chamados de 7 grandes calabouços. Este grande calabouço Orcus era um deles. É dito que a parte mais profunda do abismo era o local em que o libertador viveu. Se formos até lá, pode ter uma saída. Entendo. Não há necessidade de nos esforçarmos para subir o abismo. Se for um mago da Era dos Deuses, não seria estranho que ele tenha algum tipo de magia de teletransporte para nos levar para a superfície. Hajime relaxou com a possibilidade apresentada a ele. Ele então voltou seus olhos para o trabalho em suas mãos. Yui também olhou para as mãos dele. Ji. Isso é interessante? Acena, acena, acena. Contrabarra. Yui não disse nada. Ela apenas acenou com sua cabeça com firmeza para se expressar. A imagem dela vestindo um sobretudo enorme e a forma como suas mãos se apoiavam em seus joelhos era muito charmosa. Além disso, sua aparência incrivelmente bela fazia parecer muito carinhosa. Mas 300 anos de idade, como esperado de um mundo de fantasia. Uma vovó Loli realmente existe. Mesmo que sua personalidade tenha mudado, Hajime não se esqueceu de seu conhecimento de otaku. Assim que ele pensou involuntariamente nesse tipo de coisa, Yui reagiu. Hajime está pensando em algo estranho? Não. O que foi? Hajime mentiu para ela, mas ele sentiu que a forte intuição de Yui, ou para ser mais preciso, a intuição de uma mulher, era algo que ele não deveria subestimar. Por dentro, ele estava suando frio enquanto continuava a trabalhar em silêncio. Yui deixou isso para lá e fez uma pergunta diferente. Hajime, por que você está aqui? Era uma dúvida natural. Este abismo era genuinamente a terra de demônios. Além das feras mágicas, não havia mais nada. Yui tinha uma montanha de perguntas para ele. Por que ele podia manipular magia diretamente? Por que ele podia usar tantos tipos de magia única? Como ele podia comer a carne das feras mágicas e continuar bem? O que aconteceu com seu braço esquerdo? Ele realmente era humano? O que era essa arma que ele usava? Pouco a pouco, Hajime respondeu todas as perguntas com paciência. Talvez Hajime estive ansiando por uma conversa, pois ele não ficou irritado com as perguntas dela. Olhando para certos aspectos, Hajime parecia ter muito carinho por Yui. Talvez ela fosse o último recurso para impedir que ele caísse na completa escuridão. Quem sabe Hajime tivesse percebido isto inconscientemente. Hajime começou falando sobre quando sua classe foi invocada para este mundo. Como ele foi chamado de incompetente por todos e como ele caiu no abismo depois de ser traído por um colega desconhecido durante a batalha contra o Behemoth. A transformação depois de comer as feras mágicas. O desejo de lutar com o urso de garra curvada. Sobre a poção, este era o nome que Hajime deu à água sagrada. Sobre como ele criou armas modernas se baseando nas armas que ele viu em sua terra natal. Enquanto Hajime contava os eventos um a um, fungadas podiam ser ouvidas de Yui. O que aconteceu? Quando Hajime virou sua cabeça para olhar para Yui, ela estava chorando. Assustado, Hajime instintivamente esticou seu braço e enxugou as lágrimas dela. O que aconteceu? Funga?
Hajime, sofrendo, eu também sofro. Aparentemente ela estava chorando por Hajime. Ele começou a acariciar a cabeça dela com um sorriso sem graça depois que superou o choque. Esqueça disso. Esse assunto com meu colega de classe é bobagem. Não se preocupe sobre os pequenos detalhes. Depois que eu conseguir minha vingança, o que eu vou fazer? Ao invés de me preocupar com isso, eu quero dedicar toda a minha energia em sobreviver e encontrar o caminho de casa. Yui produziu um som nasal. Ela parecia se sentir muito confortável com o carinho de Hajime e seus olhos se estreitaram como os de um gato. Entretanto, depois que ela escutou que Hajime queria voltar para sua casa, ela ficou abalada. Ir para casa? HM? Para o meu mundo original, é claro. Eu quero voltar. Eu mudei muito mesmo assim. Casa, eu quero voltar para casa. Entendo. Yui olhou para baixo com uma expressão triste. Então ela murmurou para si mesma. Eu não tenho um lugar para voltar. Vendo Yui desse jeito, Hajime parou de acariciar a cabeça dela e começou a coçar sua própria cabeça. Ele não era tão estúpido. Ele tinha mais ou menos a impressão de que Yui o via como um novo lar. Esse foi o motivo para ela pedir um novo nome para ele. Por isso, se Hajime deixasse este mundo, Yui ficaria sozinha de novo. Hajime pensou sozinho. Mesmo que eu já tenha decidido que eu vou fazer qualquer coisa para atingir meus objetivos, parece que eu ainda sou muito ingênuo. Enquanto ele acariciava a cabeça de Yui. Ah, se for assim, você quer vir comigo? Yui abriu bem seus olhos pela surpresa ao ouvir as palavras de Hajime. Ela estava encarando Hajime com seus olhos vermelhos umedecidos que pareciam inquietos. Hajime ficou nervoso e começou a falar rapidamente. Não, eu quero dizer, para a minha terra. Bom, é um mundo com apenas humanos comuns. Deve ser inconveniente para raças diferentes, com registro de família e outros detalhes. Aliás, com o meu estado atual, eu nem tenho certeza do que irá acontecer. Mas no fim, o que é que Yui deseja fazer? Yui ficou atordoada por um momento, mas quando sua mente processou o que ele disse, ela timidamente perguntou: está tudo bem fazer isso? Contudo, ela não poderia esconder a expectativa transbordando em seus olhos. Os olhos dela estavam literalmente brilhando. Hajime só conseguiu acenar com a cabeça e mostrar um sorriso forçado. Como se seu rosto sem expressões fosse uma mentira, um sorriso floresceu no rosto de Yui. Hajime estava fascinado. Quando ele notou que estava se apaixonando, ele balançou a cabeça desesperadamente. Entendo. Não há necessidade de nos esforçarmos para subir o abismo. Se for um mago da Era dos Deuses, não seria estranho que ele tenha algum tipo de magia de teletransporte para nos levar para a superfície. Hajime relaxou com a possibilidade apresentada a ele. Ele então voltou seus olhos para o trabalho em suas mãos. Yui também olhou para as mãos dele. Isso é interessante? Acena, 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 contrabarra. Yui não disse nada. Ela apenas acenou com sua cabeça com firmeza para se expressar. A imagem dela vestindo um sobretudo enorme e a forma como suas mãos se apoiavam em seus joelhos era muito charmosa. Além disso, sua aparência incrivelmente bela fazia parecer muito carinhosa. Mas 300 anos de idade, como esperado de um mundo de fantasia. Uma vovó Loli realmente existe. Mesmo que sua personalidade tenha mudado, Hajime não se esqueceu de seu conhecimento de otaku. Assim que ele pensou involuntariamente nesse tipo de coisa, Yui reagiu. Hajime está pensando em algo estranho? Não. O que foi? Hajime mentiu para ela, mas ele sentiu que a forte intuição de Yui, ou para ser mais preciso, a intuição de uma mulher, era algo que ele não deveria subestimar. Por dentro, ele estava suando frio enquanto continuava a trabalhar em silêncio. Yui deixou isso para lá e fez uma pergunta diferente. Hajime, por que você está aqui? Era uma dúvida natural. Este abismo era genuinamente a terra de demônios. Além das feras mágicas, não havia mais nada. Yui tinha uma montanha de perguntas para ele. Por que ele podia manipular magia diretamente? Por que ele podia usar tantos tipos de magia única? Como ele podia comer a carne das feras mágicas e continuar bem? O que aconteceu com seu braço esquerdo? Ele realmente era humano? O que era essa arma que ele usava? Pouco a pouco, Hajime respondeu todas as perguntas com paciência. Talvez Hajime estive ansiando por uma conversa, pois ele não ficou irritado com as perguntas dela. Olhando para certos aspectos, Hajime parecia ter muito carinho por Yui. Talvez ela fosse o último recurso para impedir que ele caísse na completa escuridão.
Quem sabe Hajime tivesse percebido isto inconscientemente. Hajime começou falando sobre quando sua classe foi invocada para este mundo. Como ele foi chamado de incompetente por todos e como ele caiu no abismo depois de ser traído por um colega desconhecido durante a batalha contra o Behemoth. A transformação depois de comer as feras mágicas. O desejo de lutar com o urso de garra curvada. Sobre a poção, este era o nome que Hajime deu à água sagrada. Sobre como ele criou armas modernas se baseando nas armas que ele viu em sua terra natal. Enquanto Hajime contava os eventos um a um, fungadas podiam ser ouvidas de Yui. O que aconteceu? Quando Hajime virou sua cabeça para olhar para Yui, ela estava chorando. Assustado, Hajime instintivamente esticou seu braço e enxugou as lágrimas dela. O que aconteceu? Funga? Hajime, sofrendo, eu também sofro. Aparentemente ela estava chorando por Hajime. Ele começou a acariciar a cabeça dela com um sorriso sem graça depois que superou o choque. Esqueça disso. Esse assunto com meu colega de classe é bobagem. Não se preocupe sobre os pequenos detalhes. Depois que eu conseguir minha vingança, o que eu vou fazer? Ao invés de me preocupar com isso, eu quero dedicar toda a minha energia em sobreviver e encontrar o caminho de casa. Yui produziu um som nasal. Ela parecia se sentir muito confortável com o carinho de Hajime e seus olhos se estreitaram como os de um gato. Entretanto, depois que ela escutou que Hajime queria voltar para sua casa, ela ficou abalada. Ir para casa? HM? Para o meu mundo original, é claro. Eu quero voltar. Eu mudei muito mesmo assim. Casa, eu quero voltar para casa. Entendo. Yui olhou para baixo com uma expressão triste. Então ela murmurou para si mesma. Eu não tenho um lugar para voltar. Vendo Yui desse jeito, Hajime parou de acariciar a cabeça dela e começou a coçar sua própria cabeça. Ele não era tão estúpido. Ele tinha mais ou menos a impressão de que Yui o via como um novo lar. Esse foi o motivo para ela pedir um novo nome para ele. Por isso, se Hajime deixasse este mundo, Yui ficaria sozinha de novo. Hajime pensou sozinho. Mesmo que eu já tenha decidido que eu vou fazer qualquer coisa para atingir meus objetivos, parece que eu ainda sou muito ingênuo. Enquanto ele acariciava a cabeça de Yui. Ah, se for assim, você quer vir comigo? Yui abriu bem seus olhos pela surpresa ao ouvir as palavras de Hajime. Ela estava encarando Hajime com seus olhos vermelhos umedecidos que pareciam inquietos. Hajime ficou nervoso e começou a falar rapidamente. Não, eu quero dizer, para a minha terra. Bom, é um mundo com apenas humanos comuns. Deve ser inconveniente para raças diferentes, com registro de família e outros detalhes. Aliás, com o meu estado atual, eu nem tenho certeza do que irá acontecer. Mas no fim, o que é que Yui deseja fazer? Yui ficou atordoada por um momento, mas quando sua mente processou o que ele disse, ela timidamente perguntou: está tudo bem fazer isso? Contudo, ela não poderia esconder a expectativa transbordando em seus olhos. Os olhos dela estavam literalmente brilhando. Hajime só conseguiu acenar com a cabeça e mostrar um sorriso forçado. Como se seu rosto sem expressões fosse uma mentira, um sorriso floresceu no rosto de Yui. Hajime estava fascinado. Quando ele notou que estava se apaixonando, ele balançou a cabeça desesperadamente. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!